Olá, eu sou Vinícius Calderoni. Eu sou o Pedro Altério. Eu sou o Pedro Viáfora. Nós somos 3 dos integrantes do 5 a Seco e a gente está muito feliz de estar aqui na Rolling Stone. Sigam aí para mais. Um beijo. Queria começar perguntando então, há quanto tempo vocês estão trabalhando no disco? Bom, a gente começou os trabalhos do disco e todas as conversas também do retorno, acho que no final de 2023, no fim do ano passado. Enfim, acho que a gente tem dito sempre que a gente não, esses 5 anos afastados, não foram 5 anos que a gente passou exilados uns dos outros, né? Assim, a gente não passou... Foi inatividade do 5 a Seco, mas não afastamento entre nós. A gente se viu muito, trabalhou muito junto, seja produzindo disco uns dos outros, fazendo canções juntos, indo aos shows uns dos outros, assim. Acho que sim, isso... A gente nunca parou de se frequentar e de se falar. Obviamente que quando a gente tá com o 5 a Seco em atividade, a frequência dos encontros e a frequência aumenta muito. Mas acho que nesses encontros que a gente foi tendo ali em 2023, essa ideia foi amadurecendo e ali no final de 2023 a gente começou a fazer os primeiros encontros mesmo presenciais, já com a ideia de voltar para fazer um disco. E desde sempre acho que foi um acordo entre nós que a volta seria um disco. E aí, então, a gente fez as primeiras reuniões, me corrijam se eu estiver errado, ali por dezembro de 2023, aí continuou para janeiro, fevereiro. Em fevereiro a gente começou a trabalhar propriamente no estúdio e esse trabalho, assim, se deu em 3 fases. Teve um pequeno período em fevereiro, depois mais uma imersão de 10 dias em maio e depois julho, assim, junho e julho, a gente ficou praticamente os meses inteiros, assim, num regime assim de segunda a sexta, trabalhando até o disco ficou pronto ali em setembro. A última gravação que a gente fez, que já foi a participação especial do Chico Buarque, foi em outubro. Perfeito. Eu queria saber o que motivou a pausa depois do último disco, que se chama Pausa. Não queria saber se já era meio que um spoiler do que estava vindo aí. Na verdade, o interessante é que o disco, na verdade, ele nasce da ideia da pausa, né? Um caminho inverso, assim. Porque a gente... Na verdade, a pausa, ela não foi uma ideia concebida ou uma... A gente foi sentindo, porque no 5 a Seco a gente valoriza muito a nossa relação pessoal e a vida individual. As individualidades são muito importantes pro coletivo. E a gente preza muito por isso, a gente cuida muito disso, assim. E foi uma coisa natural, a gente foi sentindo em momentos diferentes, começamos a sentir em momentos diferentes, né? Tipo, cada um no seu momento, sentindo que tava chegando a hora da gente dar uma pausa por várias razões. Não existe uma razão única, a gente sente... O Vini escreveu um texto muito lindo sobre falando como o amor precisa de respiro, porque, né, pra que não ficasse também nenhuma sombra de que a nossa relação tivesse algum tipo de abalo, muito pelo contrário, era em nome dessa relação e do cuidado dessa relação que a gente sentiu que a gente estava precisando cada um viver um pouco mais as suas vidas, as suas individualidades, porque o 5 a Seco é o resultado do encontro dessas individualidades, né? Onde essas individualidades convergem, até pra gente poder trazer mais bagagem. E a gente tinha um pouco essa noção de tipo, cara, isso vai fazer muito bem pro grupo. E aí você disse uma coisa no seu depoimento, né? O Pedro disse, pô, a gente tava certo em fazer essa pausa, né? A gente volta agora com frescor, com uma vontade de estar junto, com um carinho muito grande um pelo outro, pela história do 5 a Seco, entendendo que a pausa, na verdade, é só parte do processo, sabe? A pausa tá embutida nesse disco, nessa volta, a história é uma história só, né? Então, é isso, a banda nunca duvidou disso, a gente como grupo nunca duvidou disso. Então, o último disco, na verdade, foi um presente. A gente falou, pô, a gente vai fazer essa pausa é importante. Ao mesmo tempo que a gente olhou um pro outro e falou, cara, vamos deixar um presente pras pessoas. A música que dá nome ao disco, que é a música que abre o disco, é uma música do Tó e do Vinícius, é uma música que se chama Pausa e não foi feita para o disco, mas ela foi a coisa que deu um norte. A gente olhou pra essa música e falou... Um disco que abre com essa música chamado Pausa, né? Então o disco nasce dessa vontade nossa de deixar um presente pras pessoas nesse tempo de inatividade. Tipo, estamos indo embora, mas ainda estamos aqui, sabe assim? Perfeito. E apesar de vocês já estarem trabalhando ali nos bastidores, esse retorno pro público de maneira geral também se dá ali no Koala. Como é que foi esse retorno, voltar pros palcos e aí agora o anúncio do disco? Cara, foi um momento bem especial, assim, porque a gente já tava trabalhando com o disco, né? Ainda não chamava Sentido, mas... A gente tava no estúdio quando, através do Marcos Preto, o Tó veio com a notícia, ó.
tem uma possibilidade aí da gente tocar no Koala. E não tava no nosso norte voltar fazendo show. Nosso norte tava lançar um disco e começar uma turnê desse disco já com uma nova ideia, né? E aí a chegada do Koala impulsionou a gente, inclusive, a terminar o disco, porque a gente tinha ali, então, uma data. Porque a nossa ideia, uma vez que veio esse convite, era que a gente já tivesse o disco pronto àquela altura, né? Então, o Koala, de uma certa maneira, viabilizou que esse disco acontecesse mais depressa. E aí o reencontro com o público, aquilo aí vem a mágica toda do ser artista, assim, né? Porque a gente no estúdio é muito legal, mas quando tem um encontro com a plateia e um público daquele tamanho, assim, eu acho que fez muito sentido pra gente estar ali naquele momento, voltar com um show, que era um show já sem inéditas, né? Um show de músicas dos outros álbuns, enfim. E aí um show comemorativo com o nosso público anunciando, então, que naquele show que a gente ia lançar um disco novo. Perfeito. Então, vamos voltar então a falar do sentido. Queria saber de onde vem o nome. Isso é bom, é? O nome remonta justamente ao show do Koala, é engraçado. Bom, dentro do 5 a Seco, o Pedro fala isso, que ele recai sobre mim a expectativa de batizar os discos, assim. Sempre tem essa expectativa de que eu vou trazer alguma coisa, alguma sugestão, assim. Dei a sorte, até o momento, de ter conseguido do policromo em diante. Eu tô mantendo essa tradição. E eu abracei essa responsabilidade sempre, assim, de ser a pessoa que sugere e trouxe várias possibilidades ao longo do processo de títulos que eu achava que podiam ser legais e tudo mais, e nunca teve uma concordância. 2 gostavam, outros 2 não, aí ficava 3 contra 2, aí já, sabe? E aí, só que esse é um tipo de coisa que tem que ser minimamente consensual. Assim, por mais que todos não amem, todo mundo tem que gostar e se sentir minimamente representado, assim. Então não dá pra... A gente conseguiu isso no Policromo e no Síntese e no Pausa, né? A gente falou, vamos conseguir de novo. Exato. Então a gente falou, não vamos desistir até esse último momento. Mas a gente sabia que tinha um certo tempo e tal, então teve pelo menos umas 3 ou 4 sugestões que eu tentei emplacar, que fizeram algum barulho, alguma repercussão, mas não foram pra frente. E aí, uma hora eu falei, bom, vamos em frente, a gente tem mais um tempo ainda até lançar. E a gente combinou que o anúncio do disco seria feito no próprio palco do Koala. Uhum. Então isso ficou uma coisa resolvida, que seria assim. A gente achou também que em termos de estratégia seria a estratégia mais bombástica, né? Não teria um jeito mais legal das pessoas saberem do que falado pela nossa própria voz em cima do palco, num show que era um reencontro e tudo mais. E aí eu fui escrever justamente a fala desse comunicado. E aí é isso, assim, a fala eu fui escrever meio em cima da hora, porque também achei que não queria cerebralizar demais. O show era às 5 da tarde no domingo, dia 8 de setembro. Eu lembro que às 2 da tarde eu tava em casa, terminei de almoçar. Falei, cara, preciso terminar essa fala aqui, porque daqui a meia hora eu preciso sair pro memorial, onde era o show. E aí sentei, escrevi, mandei pra eles por WhatsApp, daí reli o texto. Falei, gente, eu acho que eu achei o nome. Porque nesse texto que eu fiz, a palavra sentido se repetia muitas vezes. Uhum. Sentido não só como a ideia de significado ou como aquilo que se sente, mas também sentido como direção, quer dizer, os múltiplos sentidos da palavra sentido. E aí, não sei, aí pareceu que o fato de cada um poder estar andando num sentido e ao mesmo tempo a gente se encontrar dentro, né, da coletividade que é o 5 a Seco, sei lá, muitas coisas parece que convergiram, e na hora que eu falei, eu acho que temos, não sei se você gosta, e mandei torcendo muito e todo mundo unanimemente foi aquela glória, assim, sim. Então, assim, 2 horas antes de entrar no palco para comunicar que a gente tinha que a gente tinha um disco novo gravado, a gente soube que o disco que a gente estava comunicando se chamava Sentido. Até então ele estava ali como um nome provisório, uma coisa meio a definir. Não tinha nome, era um sem nome, mas... Perfeito. Já tinha criança, mas a gente estava no cartório, na frente do escrivão, assim, esperando. Falando os nomes, esperando ela rir para ver qual seria. Exatamente. Né? Total. Vamos falar então de Chico Buarque, como é que ele entra nesse projeto? Bom, a música que o Chico Buarque participa se chama Comédia de Enganos. É uma canção que eu fiz originalmente para uma peça de teatro que eu escrevi em 2022, chamada Museu Nacional.
Todas as Vozes do Fogo, uma peça que reconta, né, a história do incêndio do Museu Nacional, mas não só, também a origem do edifício e tal. Ela foi composta juntamente, em parceria, né, com o Alfredo Delpen e o Beto Lemos, que são meus parceiros, que eram os diretores musicais da peça. Enfim, era uma música que fechava o primeiro ato da peça. A peça se apresentou em 2022. Ela era super bonita dentro da peça, deu super certo e tal, e ficou assim. Deu tão certo e eu gostei tanto da música que ela ganhou vida própria. Eu passei a me apresentar fazendo ela num show que eu faço em duo com o Ricardo Teté, que é um outro também querido amigo, parceiro nosso, também parceiro em algumas das canções do Cinco a Seco. O Tó, outro dos nossos integrantes, viu o meu show com o Teté, viu essa música e falou, cara, essa música pode se prestar muito, gostou muito da música e achou que ela se prestava muito bem ao propósito de ser aquela canção que todos nós cantamos. E aí é importante dizer o seguinte, desde Pausa, né, o disco anterior, a gente tem uma política, um desejo de fazer uma canção que todos cantem. Os 5, alguma canção que os 5 sejam cantada pelos 5 igualmente, né, que tenha partes cantadas pelos 5. E aí o Tó sacou o potencial dessa música para essa função. E aí eu achei super legal, fiquei super entusiasmado, a gente mostrou pros Pedros e pro Léo, eles gostaram também muito, então ficou decidido. Tá bom, então essa canção migrou, ganhou, subiu a serra e foi para esse outro... Ficou decidido que ela abriria o disco. E aí quando a gente gravou a música tem 3 estrofes e são 6 estrofes, né? Assim, 3 estrofes e a gente canta ela 2 vezes inteira. Então, ao todo 6 estrofes. Então, era uma conta simples. Cada um cantava uma estrofe e a última todos juntos. Era assim que a gente gravou inicialmente. E a gente gravou, fez o arranjo, ficou inteira. Não tinha um desejo específico da gente ter uma participação no disco, até porque a gente tem uma crença de que o Cinco a Seco já é uma espécie de... Nós somos participações especiais do Cinco a Seco, né? Tipo, de alguma maneira, os 5 são o fit, né? Do próprio grupo, assim. Então, é isso. A gente achou que tava tudo certo, tava tudo bem representado ali. E aí, a gente gravou e eu tava ouvindo um dia em casa, já com a música gravada, já com, sei lá, isso já era junho, sei lá, já bem andado o ano. E eu tava ouvindo o resultado e falando, não tá tão legal esse resultado da gente cantando no final. E aí me deu um estalo, vamos chamar o Chico Buarque pra cantar a última estrofe. Parece uma coisa de maluco, e aí quando eu contei pra eles, todo mundo fez, que legal, Vini, achou que eu tava lelezinho da cuca. Mas tinha uma questão de fundo que eu tava trabalhando, escrevendo uma peça em homenagem aos 80 anos do Chico Buarque, então eu achava que tinha uma entrada, um acesso, que poderia ter um caminho. No fim, depois, isso não se revelou um caminho tão tranquilo, foi por outros meios que a gente conseguiu falar com ele. Mas é isso, eu acho que tinha uma coisa também de quando a música foi composta, tinha uma atmosfera buarquiana. A gente sentia que ela era uma música que se parecia com o universo buarquiano, tanto melodicamente quanto liricamente, com perdão do sacrilégio. Então, aí foi isso. A gente, depois de muito tempo, muitas tentativas, mandamos um e-mail para ele dizendo: Chico, estamos aqui somos essa banda que a gente fez Cambaio, que é uma peça que o próprio Chico e Edu Lobo tinham feito canções ali em 2012, a gente fez uma versão com arranjos nossos. Enfim, agora estamos fazendo essa música que foi feita para uma peça e tal, e etc. A gente gostaria muito que você cantasse. Assim, é uma ideia meio excêntrica, mas a gente gostaria que você cantasse a última estrofe. Segue aqui em anexo à gravação, segue aqui a estrofe destacada. Enfim, e se você topar, vai ser a maior... Se você não topar, se você não puder ou não quiser, tá tudo certo. Se você topar, vai ser a maior alegria das nossas vidas artísticas. Para nossa grande surpresa, um dia depois, chega um e-mail com resposta do Francisco Buarque de Holanda, dizendo: Vinícius, muito bonita essa comédia de enganos, vou ficar muito feliz de me juntar ao Cinco a Seco, estou um pouco afastado da música há um tempo, para quando vocês estão pensando da gravação? É isso, a gente basicamente, na hora que eu recebi um e-mail, ninguém conseguia falar, ninguém conseguia, enfim. Dizer que o Chico é uma referência é dizer muito pouco. O Chico, para mim, e acho que para todos nós, que somos cancionistas, é talvez a expressão máxima da canção no nosso país, e um dos maiores cancionistas do mundo em todos os tempos. O Chico dizer que está afastado da música é engraçado, porque para mim o Chico é a própria música. Então, assim, foi uma felicidade sem igual e incrível a experiência de estar com ele no estúdio, só com o lamento de que foi muito rápido, porque ele estudou a música em casa, então no fundo foi uma gravação de 50 minutos. Ele já chegou sabendo tudo, foi super
super, assim, generoso enfim, foi um sonho pra gente. E mais do que isso, a sensação de que essa canção e essa gravação foi eternizada pela voz dele, pela presença dele ao nosso lado. Mano, ficou lindo. E aproveitar para dizer pro Chico que eu também tô aqui, adoraria que ele viesse. Já tentei, quem sabe um dia. Perfeito. A produção, o Tó assumiu a produção, mas diferente, eu queria saber se vocês também participaram desse processo, como é que foi? Sim, o processo de produção é muito interessante dentro do 5 a Seco, porque a gente tem essa sorte, acho que é uma sorte do grupo, assim, de ter um cara dentro do grupo com esse know-how todo, assim, porque o Tó, ele realmente divide muito o tempo e a atenção dele entre essas duas funções muito fundamentais da música, assim, né? O criador, né? O compositor, criador e o produtor, né? Então ele junta essas duas qualidades de uma maneira muito eficiente, né? Então a gente colaborou com outros produtores, né? O primeiro e o segundo disco são em colaborações com produtores muito, muito maravilhosos, né? O primeiro disco produzido pelo Conrado Góes e pelo Marcelo Mariano, que são duas referências pra gente até hoje. E o segundo disco, a gente trabalhou com a Ale Siqueira, que também é um produtor que a gente sonhava muito, muito, uma admiração muito grande pelo trabalho todo do cara, assim. Mas já no Policromo, o Tó já no primeiro, né? O Tó já vinha desde sempre, porque é uma liderança natural. Né? É uma liderança natural e uma, como é que fala? Ele tem uma aptidão muito, muito natural pra coisa em si. E a gente confia muito nele nesse lugar, né? Eu acho que tem uma coisa bonita do 5 a Seco, que a gente compreende muito bem o que cada um, qual é o papel de cada um e quais qualidades cada um traz pro grupo. E a gente sempre percebeu isso no Tó e confiou nele. E no Síntese, então, no terceiro disco, ele assume a produção mesmo. A gente entende que isso é uma virtude do grupo. E ele também, né, com o know-how e com os anos de trabalho, se sente nesse lugar, assim, autorizado a assinar finalmente a produção sozinho e tal. E desde então vem sendo assim. E a eficiência dele se estende para os nossos trabalhos solos. Então, o meu disco foi produzido por ele. O Pedro produziu 3 faixas, agora acabou de lançar uma faixa nova solo da carreira dele, produzida pelo Tó. Quer dizer, produzida pelo Rafa Barreto, junto com o Tó no estúdio. O Vini produziu o disco, o último disco dele, para abrir os paladares. Então, o Tó é uma referência pra gente, né? E que maravilha, ele tá dentro do grupo, né? Então, o processo, tudo isso para dizer que o processo de produção se dá no laboratório dele, que é o estúdio dele, com as ferramentas que ele domina, e a gente ali como banda, como grupo, chegando em soluções conjuntas, coletivas, confiando com que ele consiga tirar o que tá dentro da nossa cabeça e colocar na caixa de som, sabe assim? A gente confia nele que essa é a minha ideia, vá pra caixa de som da maneira que a gente tá imaginando. Ele conhece muito a gente, então é uma simbiose muito eficiente, rápida, e coletiva, porque o Tó, ele tem esse know-how, essa capacidade, essa facilidade de instrumentalização, de tocar vários instrumentos e tal, e ele utiliza isso dentro do grupo de uma maneira muito eficiente. Então a gente se sente muito tranquilo e confortável de criar as mais mirabolantes ideias, porque mais mirabolante do que ela seja, o Tó, ele tem esse know-how de trazer isso para a caixa de som. Então eu acho que o processo do disco se dá de uma maneira muito parecida no seu início, onde a gente começa a compor, começa a olhar para a coisa do ponto de vista da criação só, e aquilo vai se desenvolvendo no estúdio, tomando um rumo meio sozinho, a gente vai sentindo no dia a dia mesmo, assim, não tem muito planejamento. No dia a dia a gente vai sentindo aonde o vento tá batendo, e a gente vai seguindo esse vento, e o disco vai se fazendo dessa maneira, com ele liderando e a gente criando. E aí o Vini tem uma maneira muito imagética de ver as coisas, então o Vini traz muita referência de imagem, o Pedro também tem muito essa coisa da imagem, então tudo isso se traduz, assim, dentro do grupo e tudo isso vira a produção musical, assim, tem muita imagem, né, Sim. nas produções, assim. Só complementando, acho que é isso, o Tó tem uma excelência técnica absoluta e uma excelência e um conhecimento musical e um domínio das ferramentas impressionante e, ao mesmo tempo, um acolhimento grande, porque acho que isso não faz o processo ser uma coisa que só o Tó executa e a gente fica olhando. Ao contrário, acho que todas as sílabas de todas as sílabas de cada verso, de cada estrofe, de cada canção ficam ali sob discussão e cada um pode trazer uma, né? Todo mundo o tempo inteiro está numa grande assembleia podendo trazer uma ideia tanto de timbre, quanto de arranjo, quanto de atitude musical, ou podendo sugerir no próprio instrumento, ou podendo dizer, putz, eu acho que aqui cabia
uma textura aqui de um clarinete, alguma coisa assim, né? Então, esse laboratório tá o tempo inteiro, por mais que eu não esteja tocando um negócio, tá todo mundo junto fazendo o arranjo. Embora é isso. Vai ser o toque, vai decidir com qual microfone, com qual execução, entendeu? Porque eu acho que esse é muito o lugar do produtor. Vai fazer aquela ideia musical, aquele conceito se traduzir musicalmente, né? Queria saber como é que é o processo de composição, se vocês preferem compor sozinhos ou de maneira conjunta, como é que é isso? Então, o processo de composição, né? Embora a gente tenha muitas parcerias no grupo, acho que são poucas as músicas que tem um compositor só, né? Tem muita parceria. O processo é individual de criação na maioria das vezes. Então, você pega uma melodia que tá na cabeça do Pedro, ele grava no celular, tem aquela ideia de uma linha melódica, enfim, a melodia pronta em Laraiá, e ele sobe, a gente tem um Dropbox, que também depois virou um grupo de WhatsApp, com ideias de melodias, onde os letristas do grupo que se sentirem à vontade podem pegar aquela melodia e fazer a letra em cima. O processo que isso se dá é individual. Então, quando eu na maioria das vezes, né, quando pego uma letra para fazer uma melodia para colocar letra, é sozinho, eu não tô junto com o melodista, eu vou incorporando aquela ideia na minha cabeça, aquela melodia, e a partir daí pensando no que aquilo pode ser dito, né, com palavras. E esse processo é individual. E aí no grupo, isso se dá da mesma forma com todos, mas daí tem um momento da escolha do repertório, né, que você tava querendo falar. Eu ia falar disso, assim, porque tem um processo muito individual, que é isso que você tá falando, né? Que é um processo de autoconvencimento. Eu tô ali tentando me convencer de que aquilo que eu tô fazendo deve existir, sabe? Tipo, pô, isso aqui tem que existir. Aí, eu terminei de fazer a melodia, mando pro Pedro, o Pedro faz a letra, a gente gosta e a gente chega nesse resultado final, que é a primeira etapa cumprida. Depois a gente precisa trazer isso pro grupo. E aí rola um segundo processo onde a música se ressignifica. Ela não sempre ela vai mudar ou vai ter versos alterados, pode acontecer, mas assim, ela se ressignifica dentro do grupo, porque enquanto eu e ele estamos nos convencendo daquilo, aquilo existe entre a gente e é bonito. Mas para aquilo fazer parte do grupo, isso não é suficiente. Então, eu acho que tem um segundo processo divertido, que a gente preza muito pela reação dos outros membros do grupo quando a gente tá nesse momento mostrando música um pro outro. É muito importante que a gente mantenha esse radar aberto e aceso pra gente perceber esses nuances. Porque, cara, é muito físico. Todo mundo que ouve música sabe disso. Tipo, eu mostro a música pro Pedro, eu sei qual o grau de quanto ele gostou. Tipo, se ele realmente gostou, se ele gostou médio, se ele gostou médio. Então, isso é muito interessante, porque as músicas, elas se fecham entre os compositores e elas se fecham uma segunda vez a hora que elas viram do grupo. E aí sim, a gente tem uma maturidade e uma amizade e uma intimidade suficiente, a gente tem um respeito mútuo um pelo outro de, sim, com toda a liberdade, interferir um no trabalho do outro. Então, o Vini vai dar dica de letra o tempo inteiro pro Pedro, o Pedro vai dar dica de melodia o tempo inteiro pro Tó e vice-versa. Então é muito gostoso quando você tá no estúdio, principalmente quando a gente tá gravando e registrando a música, que os outros membros do grupo se sintam no direito de tomar aquilo pra si e entender que aquele repertório que tá entrando ali não é uma música minha e do Pedro, é uma música nossa. E, inclusive, isso se desdobra na carreira solo, porque eu gosto muito do repertório do disco e fico muito feliz quando o Pedro aparece com uma música maravilhosa ou o Vini aparece com uma música maravilhosa. Porque, ao entrar no repertório do 5 a Seco, eu sinto que aquilo faz parte da minha história. E eu me sinto no direito de cantar aquilo no show. Então eu canto música deles no meu show solo, que não são músicas minhas, mas são músicas minhas porque são da banda. Então eu acho que tem esse momento onde as músicas se ressignificam e param de ser só dos compositores e passam a ser do grupo. E esse momento é muito mágico. E é aí que a gente escolhe o repertório.